Logo que ouviu o filho de Saul que Abner havia sido morto em Hebrom, as mãos se lhe desconjuntaram, e foi atemorizado todo Israel. E tinha o filho de Saul 2 homens, os quais eram capitães de tropa. O nome de um era Baná, e o do outro Recabe, filhos de Rimom Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque Beerote era contada com Benjamim. Estes Beerotitas se haviam fugido a Gitaim, e haviam sido peregrinos ali até então. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés de idade de 5 anos, que quando a notícia da morte de Saul e de Jonatas veio de Jezreel, tomou-lhe sua ama e fugiu. E quando ia fugindo com pressa, caiu o menino e ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. Os filhos, pois, de Rimom Beerotita, Recabe e Baná, foram e entraram no maior calor do dia em casa de Isbosete, o qual estava dormindo em sua câmara cesta. Então entraram eles em meio da casa em roupa de mercadores de grão, e lhe feriram na quinta costela. Escaparam-se logo Recabe e Baná seu irmão, pois quando entraram na casa, estando ele em sua cama em sua câmara de dormir, o feriram e mataram, e cortaram-lhe a cabeça, e havendo-a tomado, caminharam toda a noite pelo caminho da campina, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete filho de Saul teu inimigo, que procurava matar-te, e o Senhor vingou hoje a meu senhor o rei, de Saul e de sua semente. E Davi respondeu a Recabe e a seu irmão Baná, filhos de Rimom Beerotita, e disse-lhes: vive o Senhor que redimiu minha alma de toda angústia, que quando me deu novas, dizendo: eis que Saul é morto, imaginando-se que trazia boas novas, eu o prendi, e lhe matei em Ziclag em pago da nova. Quanto mais aos homens maus que mataram a um homem justo em sua casa, e sobre sua cama. Agora, pois, não tenho eu de demandar seu sangue de vossas mãos, e tirar-vos da terra? Então Davi mandou aos rapazes, e eles os mataram, e cortaram-lhes as mãos e os pés, e penduraram-nos sobre o tanque, em Hebrom. Logo tomaram a cabeça de Isbosete, e enterraram-na no sepulcro de Abner em Hebrom. E vieram todas as tribos de Israel a Davi em Hebrom, e falaram, dizendo: eis que nós somos teus ossos e tua carne. E ainda ontem e antes, quando Saul reinava sobre nós, tu tiravas e voltavas a Israel. Além disso, o Senhor te disse: tu apacentarás a meu povo Israel, e tu serás sobre Israel príncipe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom diante do Senhor, e ungiram a Davi por rei sobre Israel. Era Davi de 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então o rei e os seus foram a Jerusalém aos jebuseus que habitavam na terra, os quais falaram a Davi, dizendo: tu não entrarás aqui, a não ser que consigas expulsar aos cegos e aos coxos. E pensavam: Davi não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, a qual é a cidade de Davi. E disse Davi aquele dia: quem chegará até os canais, e ferirá ao jebuseu, e aos coxos e cegos, aos quais a alma de Davi aborrece? Por isto se disse: cego nem coxo não entrará em casa. E Davi morou na fortaleza e pôs-lhe por nome a cidade de Davi, e edificou ao redor, desde Milo para dentro. E Davi ia crescendo e aumentando-se, e o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão rei de Tiro enviou também embaixadores a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros para os muros, os quais edificaram a casa de Davi. E entendeu Davi que o Senhor lhe havia confirmado por rei sobre Israel, e que havia exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que veio de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. E ouvindo os filisteus que haviam ungido a Davi por rei sobre Israel, todos os filisteus subiram a buscar a Davi, o qual quando Davi ouviu, veio à fortaleza. E vieram os filisteus, e estenderam-se pelo vale de Refaim. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei contra os filisteus? Os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: vai, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. E veio Davi a Baal-Perazim, e ali os venceu Davi, e disse: o Senhor rompeu meus inimigos diante de mim, como romper das águas. E por isto chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus ídolos, os quais queimou Davi e os seus. E os filisteus voltaram a vir, e estenderam-se no vale de Refaim. E consultando Davi ao Senhor, ele lhe respondeu: não subas, mas rodeia-os, e virás a eles por diante das amoreiras. E quando ouvires um estrondo que irá pelas copas das amoreiras, então te moverás, porque o Senhor sairá diante de te a ferir o acampamento dos filisteus. E Davi o fez assim como o Senhor havia lhe mandado, e feriu aos filisteus desde Gibeá até chegar a Gaza. E Davi voltou a juntar todos os escolhidos de Israel, 30.000. E levantou-se Davi, e foi com todo o povo que tinha consigo, de Baal de Judá, para fazer passar dali a arca de Deus, sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos exércitos, que mora nela entre os querubins. E puseram a arca de Deus sobre um carro novo, e levaram-na da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E quando o levavam da casa de Abinadab que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, saltérios, adufes, flautas e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E o furor do Senhor se acendeu contra Uzá, e feriu ali Deus por aquela imprudência, e caiu ali morto junto à arca de Deus. E entristeceu-se Davi por o Senhor ter ferido a Uzá, e foi chamado aquele lugar Pérez Uzá, até hoje. E temendo Davi ao Senhor aquele dia, disse: como
como há de vir a mim a arca do Senhor? Não quis, pois, Davi trazer a si a arca do Senhor à cidade de Davi, mas levou a Davi à casa de Obed-edom geteu. E a arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E foi dado aviso ao rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi, e trouxe a arca de Deus de casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E quando os que levavam a arca de Deus haviam andado 6 desfiladeiros, sacrificavam um boi e um carneiro gordo. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e tinha vestido Davi um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel levavam a arca do Senhor com júbilo e som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou à cidade de Davi, aconteceu que Mical, filha de Saul, olhou desde uma janela, e viu ao rei Davi que saltava com toda a sua força diante do Senhor, e menosprezou-lhe em seu coração. Meteram, pois, a arca do Senhor, e puseram-na em seu lugar em meio de uma tenda que Davi lhe havia estendido. E sacrificou Davi holocaustos e pacíficos diante do Senhor. E quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e pacíficos, abençoou ao povo no nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo aquele povo, e a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um uma torta de pão, e um pedaço de carne, e um frasco de vinho. E foi-se todo aquele povo, cada um à sua casa. Voltou logo Davi para abençoar sua casa, e saindo Mical a receber a Davi, disse, quão honrado foi hoje o rei de Israel, desnudando-se hoje diante das criadas de seus servos, como se desnudasse um vulgar. Então Davi respondeu a Mical, diante do Senhor, que me preferiu a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, dançarei diante do Senhor, e ainda me farei mais vil que esta vez, e serei baixo em meus próprios olhos, e diante das criadas que disseste, diante delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos até o dia de sua morte. Tendo, pois, ele saído, disse Jesus, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus nele é glorificado, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e tal como eu aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis vir, assim também o digo a vós agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei, também ameis vós uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós tiverdes amor uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou tu não podes me seguir agora, porém depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que agora não posso te seguir? Por ti eu darei minha vida. Respondeu-lhe Jesus, por mim darás tua vida? Em verdade te digo, que o galo não cantará, até que 3 vezes me negues. Não se perturbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão, eu vos diria, vou para vos preparar lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, outra vez virei, e vos tomarei comigo, para que vós também estejais onde eu estiver. E já sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora já o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos ao Pai, e basta-nos. Jesus lhe disse, tanto tempo há que estou convosco, e ainda não me tens conhecido. Felipe, quem a mim tem visto, já tem visto ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos ao Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, ele é o que faz as obras. Crede em mim que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e quando não, crede em mim por causa das próprias obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, as obras que eu faço também ele as fará, e fará maiores que estas, porque eu vou a meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se alguma coisa pedirdes em meu nome, eu o farei. Trata bem o teu servo, para que eu viva, e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Minha alma está despedaçada de tanto desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendes aos malditos arrogantes, que se desviam de teus mandamentos. Tira-me de mim humilhação e desprezo, pois eu guardei teus testemunhos. Até mesmo os príncipes se sentaram, e falaram contra mim, porém o teu servo estava meditando em teus estatutos. Pois teus testemunhos são meus prazeres e meus conselheiros. Minha alma está grudada ao pó. Vivifica-me conforme tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me conforme teus estatutos. Faze-me entender o caminho de teus preceitos, para eu falar de tuas maravilhas. Minha alma se derrama de tristeza. Levanta-me conforme tua palavra. Desvia de mim o caminho de falsidade, e sê piedoso dando-me tua lei. Eu escolhi o caminho da fidelidade, e pus diante de mim os teus juízos. Estou apegado a teus testemunhos. Ó Senhor, não me envergonhes. Correrei pelo caminho de teus mandamentos, porque tu alargaste o meu coração. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida habitarão entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza sua própria alma, mas aquele que escuta a repreensão adquire entendimento.